Na década de 1970, os astrônomos fizeram uma descoberta gigantesca, uma daquelas que abalam os alicerces da percepção humana. Nossa galáxia, a Via Láctea, esse lar de centenas de bilhões de estrelas que acreditávamos ser estático e eterno, estava se movendo. Não era um simples deslocamento passageiro, era uma viagem orquestrada por forças invisíveis de uma magnitude quase insultante para nossa pequenez. Atraídos por forças gigantescas que não podíamos ver, estávamos sendo arrastados para algo, um destino incerto, mas não podíamos ver o quê. O destino final desse movimento, o ponto para onde convergiam nossos passos, parecia esconder-se atrás de uma espécie de cortina cósmica, um véu impenetrável chamado zona de evitação, uma região do céu que a própria Via Láctea nos oculta com o gás e a poeira de seu disco, um segredo guardado no coração de nossa própria casa. Bem-vindo, viajante, ao Cientista dos Sonhos. Aqui, onde a ciência se encontra com o assombro, convido você a despertar para uma realidade mais estranha do que qualquer ficção. Prepare-se, porque o que você vai ouvir é algo incrível. Como uma pequena balsa à deriva em um oceano imenso, em uma noite sem lua, fomos pegos pela corrente. Sem remos, sem vela, seguimos uma trajetória para sabe Deus onde. E não estávamos sozinhos nesta travessia silenciosa. Todos os nossos vizinhos galácticos, bilhões de estrelas e mundos, também estavam sendo atraídos para o mesmo ponto, como se uma melodia gravitacional ressoasse no vazio, e todos os bailarinos do cosmos fossem obrigados a seguir seu compasso. Dois astrônomos, Brent Tully e Richard Fisher, usaram o radiotelescópio Parkes, na Austrália, com um objetivo ambicioso: mapear galáxias distantes, não apenas por sua posição, mas por sua alma em movimento, para reconstruir sua trajetória através do espaço, mesmo com os dados mais limitados. Ao mesmo tempo, em outra linha de investigação, várias equipes observavam a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a famosa RCFM. Aquela radiação antiga, um eco fóssil do Big Bang, uma relíquia do universo bebê que tinha quase 14 bilhões de anos, guardava em seu tênue brilho a resposta que buscavam. E de forma independente, como dois sonhadores que despertam com a mesma visão, os dois grupos chegaram à mesma conclusão. Havia um grande fluxo cósmico em andamento, algo enorme, de proporções colossais, estava influenciando o movimento de galáxias inteiras. As galáxias que Tully e Fisher analisaram pareciam apontar para um mesmo foco, como se todas convergissem na mesma direção, como rios que buscam o mar. E a RCFM confirmou isso. A temperatura desta radiação no céu não era perfeitamente uniforme. Havia um leve desequilíbrio. Um lado estava um pouquinho mais quente, o outro um pouquinho mais frio. Os cientistas explicaram parte disso levando em conta o movimento do Sol ao redor do centro da Via Láctea, mas mesmo depois de eliminar esse efeito, sobrava um resíduo, uma velocidade inexplicável, centenas de quilômetros por segundo. Era como se toda a nossa região do universo, um domínio de dezenas de milhões de anos-luz, estivesse sendo arrastada por uma corrente gravitacional gigantesca. Parecia que a Via Láctea e milhares de outras galáxias estavam sendo empurradas para um ponto específico, um lugar real, concreto, como se existissem cordas invisíveis, feitas da própria gravidade, que atravessassem o vazio e amarrassem galáxias inteiras, puxando tudo na mesma direção. Mas ninguém podia mapeá-lo, ninguém podia vê-lo, ninguém podia explicá-lo. Então, por décadas, o máximo que pudemos fazer foi dar um nome ao mistério, um nome que ressoava a abismo e destino: o Grande Atrator. Um sumidouro gravitacional colossal, uma fonte persistente de atração, um ponto no cosmos que puxa e puxa e puxa,
como se galáxias inteiras fossem mariposas indefesas, hipnotizadas e atraídas para uma chama invisível. E isso nos inclui centenas de bilhões de estrelas, incontáveis planetas, mundos possíveis. Tudo está sendo levado nessa direção. E por mais estranho que pareça, isso não é tão incomum no grande esquema das coisas, porque o universo está longe de ser um lugar em calma. Na realidade, é um lugar inquieto, vivo, em constante movimento. Cada objeto dentro do cosmos está em um estado perpétuo de dança. A Terra gira ao redor do Sol. O Sol viaja dentro da Via Láctea. A Via Láctea se precipita em direção ao grande atrator. E este nem sequer é o maior exemplo no universo, porque o grande atrator acabou sendo apenas a ponta de um iceberg cósmico. Estruturas gigantescas, fluxos colossais e movimentos que superam qualquer coisa que teríamos imaginado foram descobertos nas últimas décadas. A verdade é simples: nada está parado. Tudo se dirige para algum lugar. A pergunta é: para onde? O universo se define pelo movimento, e talvez uma das melhores formas de contar a história da ciência seja precisamente esta: como fomos, pouco a pouco, despertando para a realidade de que o cosmos nunca esteve em repouso. Durante milênios, as mentes mais brilhantes do mundo acreditavam que a Terra era um cenário imóvel, perfeitamente parada, enquanto os céus giravam ao seu redor como um grande mecanismo de relojoaria. E, sinceramente, fazia sentido. O chão sob nossos pés não parece se mover. As estrelas parecem fixas em sua abóbada, o Sol nasce e se põe com uma precisão que convida a pensar que tudo orbita ao nosso redor. Essa foi a intuição inicial. Esses primeiros astrônomos dedicaram suas vidas a explicar e prever o movimento dos outros objetos: o Sol, a Lua, os planetas conhecidos e o fundo estrelado do céu. E o mais impressionante é que seus modelos, com todas as suas complicações, funcionavam surpreendentemente bem para prever os ciclos celestes. Mas, sejamos sinceros, o antigo modelo cosmológico, o sistema ptolomaico, não era exatamente elegante. Na verdade, era uma autêntica gambiarra matemática, um remendo sobre outro. Os astrônomos da época tentavam explicar o céu usando um sistema de órbitas circulares encaixadas dentro de outras órbitas maiores, como engrenagens tortas, girando umas dentro das outras. Algumas dessas órbitas estavam centradas na Terra, outras nem isso. Era um quebra-cabeça complicado, cheio de remendos, um monumento à inteligência humana esforçando-se para forçar a realidade a se encaixar em um dogma. E então, em 1543, em seu leito de morte, o astrônomo polonês Nicolau Copérnico decidiu fazer algo ousado. Publicou uma obra que mudaria tudo, de Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre as revoluções das esferas celestes. Ali, Copérnico propôs uma reformulação radical. O Sol não girava ao nosso redor, era o contrário. O Sol estaria no centro, fixo, imóvel, e a Terra, junto com os outros planetas, seria quem giraria ao seu redor. Uma ideia simples hoje, mas que em seu tempo era uma heresia cósmica, um desafio à posição privilegiada que a humanidade acreditava ocupar. A reação ao trabalho de Copérnico foi mista. Por um lado, era uma visão revolucionária. Por outro, o modelo de Copérnico ainda parecia confuso e, em alguns aspectos, tão complicado quanto o antigo sistema que tentava substituir. E pior ainda, levantava perguntas que ninguém sabia responder. A principal delas era quase existencial. Se a Terra está se movendo, por que não sentimos? Quando corremos, sentimos o vento no rosto. Quando estamos em um carro rápido, percebemos o movimento. Então, por que não sentimos uma rajada absurda,
enquanto a Terra viaja a dezenas de milhares de quilômetros por hora ao redor do Sol. E mais ainda, se o planeta está girando sem parar, por que não somos simplesmente lançados ao espaço como pedras de uma funda? Foram necessários séculos de ciência para que a imagem completa se formasse, e foi somente com Newton e sua teoria da gravidade que a coisa começou a fazer sentido. Hoje sabemos que não sentimos o movimento da Terra porque nos movemos junto com ela. Tudo o que nos rodeia, o ar, os oceanos, as montanhas, nossos próprios corpos, está no mesmo pacote. Além disso, o espaço é praticamente um vácuo. Não existe um vento cósmico que sopre contra nós e denuncie esse deslocamento. Mas isso leva a uma pergunta ainda mais profunda. Como podemos ter certeza de que realmente estamos nos movendo? Existe algum tipo de referência absoluta, uma regra cósmica fixa, um ponto de vista privilegiado a partir do qual tudo pode ser medido? Newton acreditava que sim. Ele assumia que existia um quadro de referência universal, um cenário imóvel do universo, contra o qual todo movimento podia ser medido. Chamou a este conceito de espaço absoluto. Mas então chegou Einstein e destruiu essa ideia com uma elegância assombrosa. Ao desenvolver a teoria da relatividade, Einstein rejeitou completamente a noção de uma regra universal fixa. Para ele, o movimento não é absoluto, é relativo. Você só pode dizer que está se movendo em comparação com outra coisa. E desta ideia fundamental, que parece quase uma obviedade filosófica, nasce todo o resto. O tecido do espaço-tempo, a equivalência entre massa e energia, e até o limite máximo de velocidade, a velocidade da luz. Imagine que você está em um foguete com os motores desligados, flutuando no espaço. Você encontra um amigo fazendo exatamente o mesmo, na mesma velocidade constante. Quando se cruzam, você pode dizer: eu estou me movendo, ele está parado. Mas ele pode dizer exatamente o contrário: eu estou me movendo, você é quem está parado. Na relatividade, ambos têm razão. Ambas as perspectivas são igualmente válidas. Não existe um parado definitivo. Ainda assim, conseguimos detectar a rotação da Terra, por exemplo, graças à força de Coriolis, que desvia as correntes de ar e faz girar os furacões. Mesmo se o céu estivesse completamente vazio, sem estrelas, sem sol, sem nada, ainda poderíamos deduzir que a Terra está girando, observando apenas os efeitos dentro dela. Mas o movimento da Terra através do universo maior, isso é outra história. Para isso, precisamos identificar algum outro quadro de referência, alguma outra regra com a qual nos medir. Caso contrário, poderíamos legitimamente reivindicar, assim como qualquer outro objeto no universo, que estamos imóveis e que o resto do cosmos, cada planeta, estrela e galáxia, se move ao nosso redor. E é aqui que o universo nos entrega, quase como um presente, exatamente a ferramenta de que precisamos. O truque é simples, mas poderoso. Não vivemos em um universo estático. Vivemos em um universo em expansão. O cosmos está crescendo. No passado era menor, no futuro será maior. Isso significa que existe um quadro de referência preferencial, aquele que se expande junto com o próprio universo, uma espécie de corrente cósmica de fundo contra a qual podemos medir os movimentos reais. Em outras palavras, em grandes escalas, o universo está se expandindo, e isso muda absolutamente tudo. Em média, as galáxias estão se afastando umas das outras com o passar do tempo. Pense nisso como um balão que se infla lentamente. Isso nos dá uma referência preciosa. Podemos definir o movimento em relação a este fluxo geral do cosmos. Ou seja, se uma galáxia se desvia desse afastamento padrão, então ela está fazendo algo especial. Está sendo empurrada ou atraída por algo.
Em cosmologia, essas diferenças recebem o nome de velocidades peculiares. Podem variar de algumas centenas a milhares de quilômetros por segundo. E com este kit de ferramentas matemáticas, os cosmólogos conseguem finalmente mapear não apenas a rotação da Terra ou sua órbita ao redor do Sol, mas o movimento do Sistema Solar dentro da Via Láctea e o movimento da própria Via Láctea dentro do universo maior. E então chega uma realização quase poética, uma que deveria mudar nossa percepção do que significa estar parado. Mesmo sem sair de sua casa, sem dar um único passo, você vai atravessar distâncias inimagináveis ao longo de sua vida. Tudo começa com o giro do nosso planeta. Dependendo de onde você está na Terra, pode estar girando a até 1.600 km por hora. Claro, se você está exatamente em um dos polos, sua velocidade rotacional é praticamente zero. Mas, para a maioria das pessoas, vivendo entre o Equador e as latitudes médias, a velocidade típica é de cerca de 1.000 km por hora. Agora pense comigo, uma vida humana de aproximadamente 80 anos tem algo como 700.000 horas. Multiplique isso e o resultado é surreal. Apenas pela rotação da Terra, ao longo de sua vida, você percorre algo como 1 bilhão de quilômetros. Sim, 1 bilhão, sem sequer mover um dedo. Mas a Terra também está orbitando o Sol. Viajamos a uma velocidade média de 30 km por segundo, o que dá mais de 100.000 km por hora. Ao longo de sua vida, esta travessia soma uns 80 bilhões de quilômetros. Claro, este movimento é quase circular, então não é como se estivéssemos indo para um destino novo, mas continua sendo uma corrida cósmica constante. E a órbita da Terra não é o fim de nossa viagem. O Sol, junto com planetas, luas, asteroides, cometas e todo o resto no Sistema Solar, está se movendo dentro da Via Láctea. A maior parte deste movimento é uma órbita simples, ao redor do centro galáctico, uma jornada que leva 230 milhões de anos para completar uma única volta. Ou seja, desde que os dinossauros apareceram até hoje, o Sol ainda não completou nenhuma volta inteira. E nessa travessia, viaja a uma velocidade média de aproximadamente 230 km por segundo, mais de 800.000 km por hora. Este número não é apenas uma curiosidade, é uma evidência direta da existência de algo invisível, a matéria escura. Quando somamos a massa de todos os objetos luminosos dentro da órbita do Sol, incluindo estimativas generosas de estrelas e gás que não podemos observar, não há material suficiente para manter o Sol em uma órbita estável. Se não houvesse uma fonte adicional de massa, a velocidade atual do Sol deveria tê-lo expulso da Via Láctea há bilhões de anos. Mas lá está o Sol, ainda orbitando, acorrentado à galáxia por essa forma invisível de matéria que empresta seu peso e mantém tudo unido. Além de girar ao redor do centro galáctico, o Sol faz algo curioso. Oscila lentamente para cima e para baixo, como uma boia flutuando em um oceano escuro. Isso acontece pelas influências gravitacionais instáveis de estrelas vizinhas e da própria estrutura galáctica. Ao longo de milhões de anos, o Sol ascende milhares de anos-luz acima do plano da galáxia. Depois mergulha novamente, cruza o disco, alcança um ponto mínimo e reinicia o ciclo. Atualmente, o Sol está atravessando uma região curiosa e quase fantasmagórica do espaço chamada a bolha local. É uma enorme cavidade no meio interestelar, esculpida por uma explosão de supernova que ocorreu milhões de anos atrás. Uma estrela morreu de forma violenta e deixou para trás um vazio colossal.
A densidade desta região é menor que 1/10 da média da Via Láctea. E a média da Via Láctea já é tão tênue que, se a trouxéssemos para um laboratório na Terra, seria considerada um vácuo extremo. Nosso sistema solar entrou nesta bolha entre 5 e 10 milhões de anos atrás e continuará atravessando sua extensão de uns 1000 anos-luz durante milhões de anos no futuro. Ou seja, estamos navegando pela cicatriz deixada por uma estrela morta. Mas nem mesmo isso é o fim da jornada, porque contra o pano de fundo da expansão do universo, a Via Láctea inteira está em movimento e se dirige diretamente para a nossa vizinha mais próxima. Dentro de uns bilhões de anos, o céu que conhecemos será irreconhecível. A Lua estará menor, mais distante, mais tênue. O Sol estará maior, mais quente e mais brilhante, caminhando lentamente para o fim de sua vida. As constelações familiares, Órion, Escorpião, o Cruzeiro do Sul, tudo isso terá desaparecido, desfeito pelo movimento das estrelas. Um novo céu nascerá. Mas no meio dessa escuridão, um único objeto dominará absolutamente tudo. Majestoso, gigantesco, impossível de ignorar. A galáxia de Andrômeda. Hoje, Andrômeda já é enorme, mas vista daqui, ocupa no céu algo como o tamanho de um punho com o braço esticado, um borrão distante, uma mancha suave. Mas dentro de uns 2 bilhões e 500 milhões de anos, já não será um borrão. Crescerá e crescerá até quase preencher o céu inteiro. E não se parecerá em nada com a Andrômeda que conhecemos hoje. Sua forma estará distorcida, torcida, rasgada, porque Andrômeda estará começando a se emaranhar com a Via Láctea, 2 galáxias gigantescas presas em uma dança gravitacional ineludível. E então, cerca de 1 bilhão de anos depois, o céu estará em chamas. As interações gravitacionais comprimirão nuvens de gás, desencadeando uma explosão colossal de formação estelar, 1000 vezes mais intensa que a taxa atual. O espaço se encherá de estrelas gigantes recém-nascidas, um verdadeiro espetáculo cósmico, mas também um presságio de destruição. E bilhões de anos depois disso, muito depois que o Sol tiver dado seu último suspiro, o processo finalmente terminará. A Via Láctea e Andrômeda terão se fundido em uma única galáxia monstruosa. O núcleo desta nova galáxia brilhará no céu com um fulgor quase sobrenatural, mais brilhante do que qualquer outro objeto noturno. Uma visão fantasmagórica, uma assinatura final da colisão. Uma a uma, as estrelas gigantes morrerão, explodindo em flashes de supernovas. Se nosso planeta sobreviver às explosões cataclísmicas, aninhado contra o tênue brilho da anã branca do Sol, verá como seu céu se desvanece lentamente, primeiro em vermelho e depois, à medida que a última das estrelas visíveis se apagar, tudo ficará preto. Mas, como descobrimos tudo isso, esta história começa no século XX. Foi na década de 1920, quando Edwin Hubble fez uma descoberta monumental. A nebulosa de Andrômeda, que havia confundido os astrônomos durante séculos, não era uma nuvem dentro da Via Láctea. Era algo muito maior, uma galáxia inteira, separada da nossa por uma distância absurda. 2 milhões e 500 mil anos-luz. Isso era mais de 10 vezes mais longe do que os astrônomos da época sequer imaginavam que pudesse existir. O universo, de repente, ficou muito maior. Mas medir a velocidade de Andrômeda não foi nada simples. É muito grande. Apontar um telescópio para ela revelava apenas pequenos pedaços, e cada pedaço parecia ter uma velocidade diferente. Foi necessário esperar até 1957 para que o astrofísico holandês Hendrik Christoffel van der Hulst finalmente fornecesse um número robusto. Ele analisou uma radiação extremamente fraca emitida pelo hidrogênio neutro,
a famosa linha de 21 centímetros. Com medições cuidadosas de rádio, os astrônomos conseguiram mapear esse sinal e buscar deslocamentos no tudo, uma aproximação real, um encontro inevitável. Mas então entra uma questão filosófica, quase relativística. Quem está se movendo? Nós ou ela? Porque agora que sabemos o número, podemos escolher o referencial. Podemos dizer, a Via Láctea está parada e Andrômeda corre em nossa direção. Ou também, Andrômeda está parada e somos nós quem vamos em direção a ela. Mas no referencial que respeita a expansão do universo, a verdade é ainda mais elegante. Ambas as galáxias estão se movendo uma em direção à outra, como dois viajantes atraídos para o mesmo centro gravitacional comum. Só que o movimento em nossa direção não significava necessariamente uma colisão. Durante muito tempo, os astrônomos só podiam medir uma parte da velocidade, o componente radial, ou seja, aquilo que vem direto em nossa direção ou se afasta. E o movimento lateral? O movimento de lado é muito mais difícil de detectar porque não aparece tão claramente no espectro. Era possível que Andrômeda viesse, mas passasse de raspão. Foi somente em 2012 que isso mudou. Uma equipe liderada pelo astrônomo Sangmo Toniсон usou o telescópio espacial Hubble para medir as velocidades de milhares de estrelas dentro de Andrômeda. Pela primeira vez, conseguimos reconstruir seu curso em 3 dimensões. E então chegou a confirmação definitiva. Não é um quase encontro. Estamos em uma rota de colisão. E a diversão, por assim dizer, começará em apenas 2 bilhões de anos. À medida que as galáxias se aproximarem, suas interações gravitacionais começarão a distorcê-las e remodelá-las. A física por trás disso é a mesma que governa as marés dos oceanos aqui na Terra. A parte de uma galáxia que está mais perto da outra sente uma atração gravitacional mais forte, enquanto a parte oposta sente uma atração mais fraca. Isso gera forças de maré gigantescas, e essas forças vão esticar literalmente as galáxias. Em alguns casos, braços espirais inteiros podem se soltar, sendo arrancados para o espaço profundo, formando estruturas espetaculares, chamadas caudas de maré, extensões de intensa formação estelar que se estendem por dezenas de milhares de anos-luz. E entre as duas galáxias, frequentemente, surge uma ponte de gás e estrelas, como se tentassem se tocar antes do impacto final, um último aperto de mãos antes da fusão. E quando o evento de fusão finalmente acontecer dentro de uns 5 bilhões de anos, não será como um acidente repentino, como 2 carros colidindo. Vai ser algo muito mais estranho, porque as galáxias não são objetos sólidos. A maior parte de seu volume é espaço vazio, quase completamente vazio. É uma dispersão fina de plasma e poeira entre as estrelas. Assim, enquanto os gases colidem, criando frentes de onda, turbulências e explosões de formação estelar, as estrelas em si simplesmente passam umas entre as outras, como 2 enxames de abelhas atravessando o mesmo céu sem colidir diretamente. Mas isso não significa que tudo vai ficar bem. Durante uma fusão galáctica, as estrelas podem passar perigosamente perto umas das outras, não o suficiente para se fundir, mas sim para desordenar completamente suas órbitas. Sistemas planetários inteiros podem ser perturbados, trajetórias alteradas. Algumas estrelas serão lançadas longe, expulsas para o espaço intergaláctico, condenadas a vagar sozinhas para sempre. Por ser menor que Andrômeda, o disco espiral ordenado da Via Láctea será destruído. Em seu lugar surgirá um emaranhado tridimensional de órbitas superpostas, um caos cósmico completo. A maioria das estrelas sobreviverá, mas a galáxia que conhecemos já não existirá.
A primeira passagem desta fusão não será um evento rápido. Durará mais de 100 milhões de anos apenas para acontecer uma vez. E o mais impressionante é que não será uma colisão única. As duas galáxias se atravessarão, se afastarão, voltarão, se empurrarão de novo, como dois gigantes presos em uma dança gravitacional interminável. Este ciclo de aproximação, interação e separação se repetirá várias vezes ao longo de umas centenas de milhões de anos, e em cada novo passo, o intervalo entre elas se tornará menor até que finalmente a fusão se complete. Cada uma dessas interações desencadeia um fenômeno espetacular, uma explosão de formação estelar. O gás dentro das galáxias se comprime, se fragmenta, colapsa e novas estrelas nascem aos milhões. Em seu apogeu, a taxa de nascimento estelar pode chegar a ser 1000 vezes maior que a atual. Por um breve momento, o céu seria algo impossível de descrever. A galáxia fundida se adornaria com milhões de estrelas recém-nascidas, brilhando em tons intensos de branco e azul. Uma liberação deslumbrante das energias titânicas envolvidas na colisão. Seria por um instante belo, um espetáculo cósmico, mas como quase tudo no universo, essa beleza tem um preço. Porque as galáxias têm um recurso limitado, o gás que alimenta novas gerações de estrelas. Uma galáxia tranquila como a Via Láctea poderia consumir lentamente suas reservas por mais de 100 bilhões de anos. Mas uma fusão galáctica não é tranquila. Queima rápido, é como jogar todo o combustível de uma vida inteira em uma fogueira gigante. O gás é consumido em surtos violentos de formação estelar. Reservatório após reservatório se esgota. E quando essas estrelas gigantes morrem, quase nada resta para formar novas. O resultado? A galáxia entra em uma velhice silenciosa. As únicas estrelas restantes serão as anãs vermelhas, pequenas, tênues, de vida longa, que podem brilhar por trilhões de anos. A galáxia fundida, que alguns astrônomos chamam poeticamente de Lactômeda ou Milcomeda, se converterá em uma galáxia elíptica gigante, sem braços espirais, sem novas estrelas surgindo, condenada a observar como sua população estelar se apaga lentamente, uma a uma. Claro, tudo isso é ainda uma projeção, nossa melhor estimativa baseada em simulações. Algumas simulações mais recentes sugerem que talvez isso não aconteça em 5 bilhões de anos. Talvez demore 8 bilhões. Ou talvez nem sequer ocorra exatamente como imaginamos, porque existe um problema inevitável. Os astrônomos não podem testemunhar fusões de galáxias em tempo real. O processo dura centenas de milhões de anos. Não temos vídeos, apenas fotografias congeladas, instantâneos cósmicos. Um início de fusão aqui, um final lá, um enorme caleidoscópio de catástrofes capturadas em um único instante do tempo. Por exemplo, observe as famosas galáxias dos ratos. Um par de galáxias interagindo a uns 290 milhões de anos-luz de distância. Receberam esse nome porque suas longas caudas de maré as fazem parecer dois ratos enrolados. Estão começando o processo de fusão, já distorcidas, deformadas, presas no início do caos. E em 2023, os astrônomos usaram o telescópio espacial James Webb para observar ARP 220, um par de galáxias capturado justo no meio da fusão, a uns 250 milhões de anos-luz daqui. Lá, a fusão desencadeou uma formação estelar tão intensa que a galáxia brilha mais de 100 vezes mais do que a Via Láctea. Mas a explosão já passou, a formação estelar já cessou. O que vemos hoje é apenas o brilho residual das estrelas que se acenderam naquele surto colossal. E por todo o universo, os astrônomos encontram exemplos assim. Galáxias colidindo de frente, outras apenas roçando-se,
algumas chocando braços espirais como espadas, outras presas em disputas entre 3, 4 ou mais galáxias ao mesmo tempo. Uma luta constante pelo domínio gravitacional. E o mais incrível, este processo começou há bilhões de anos, antes mesmo de existirem galáxias como as conhecemos, e continuará no futuro distante, porque a viagem da Via Láctea não termina com a fusão com Andrômeda. Nosso movimento pelo universo está longe de acabar e se dirige para algo ainda maior, algo que apenas começamos a compreender. Às vezes a matemática funciona como uma bola de cristal, uma ferramenta que permite ao observador cuidadoso vislumbrar além dos limites do espaço e do tempo, revelando estruturas tão vastas que desafiam a imaginação. E às vezes essa bola de cristal começa sua história em um lugar muito, muito distante, muito antes mesmo de a cosmologia moderna existir. Observe as consequências de longo alcance do trabalho de um matemático francês chamado Gaspard Monge, embora ele jamais pudesse imaginar onde aquilo acabaria. Em 1792, no auge da França revolucionária, Monge não estava pensando no destino do universo. Ele era ministro da Marinha. O que ocupava sua mente eram problemas bem terrenos, como transportar mercadorias da forma mais eficiente possível, como otimizar rotas, como mover recursos sem desperdício. Parecia apenas matemática aplicada ao cotidiano, mas, como acontece tantas vezes na história da ciência, essas ideias estavam plantando sementes muito maiores. Décadas depois, o pioneiro André-Marie Ampère pegou o trabalho de Monge e o expandiu. Ele desenvolveu equações que passaram a ser usadas para resolver problemas econômicos. Qual é a maneira mais eficiente de mover recursos entre minas e fábricas? Como distribuir bens, minimizando custo e distância? Era matemática pura, transformada em ferramenta prática. E então, em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial, surgiu outro nome: o matemático soviético Leonid Kantorovich. Ele levou essas ideias ainda mais longe, aplicando-as aos gigantescos problemas logísticos que a máquina de guerra soviética enfrentava. Era uma questão de sobrevivência nacional, como mover suprimentos, como organizar a produção, como vencer uma guerra através da eficiência. A matemática se tornava estratégia. Mas então veio o salto mais bonito de todos. Na década de 1970, o cosmólogo canadense James Peebles teve uma ideia brilhante. E se essas mesmas equações que descrevem o transporte eficiente de mercadorias também descrevessem o transporte eficiente de massa no universo? A formação das galáxias, o fluxo da matéria, a dança gravitacional que constrói as estruturas cósmicas. De repente, uma equação nascida em portos e fábricas ganhava escala universal. A história de Peebles é impressionante por si só. Ele veio de uma família humilde, filho de um trabalhador da bolsa de grãos e uma dona de casa, mas estudou em Princeton e acabou se tornando um verdadeiro gigante da cosmologia moderna. Na década de 1960, a cosmologia nem era vista como um campo sério. Sabíamos que o universo estava se expandindo. Suspeitávamos que o Big Bang era real, mas havia tão poucos dados observacionais que muitos astrónomos acreditavam que a cosmologia era um beco sem saída. James Peebles ignorou isso. Ele seguiu em frente e acabou sendo pioneiro em quase tudo o que define a cosmologia física moderna. Como as estruturas crescem, como a matéria se organiza, o que aconteceu nos primeiros instantes do universo. Seu trabalho foi tão fundamental que lhe rendeu o Prémio Nobel de Física em 2019. E então, completando o círculo, dois astrónomos, a francesa Romane Maklouf e o russo Andrei Sobolevsky, pegaram o legado de Peebles e transformaram essas equações em algo quase sobrenatural, uma bola de cristal cosmológica. Eles perceberam que podiam pegar as posições atuais das galáxias e combiná-las com dados limitados de suas velocidades, para, literalmente, transportá-las para trás no tempo, como se fosse uma reconstrução do passado cósmico. O truque por trás disso é genial. Sabemos como as galáxias se movem.
Elas são atraídas pela gravidade umas das outras, e sabemos como a gravidade funciona. Assim, se você conhece o estado atual de um conjunto de galáxias, pode calcular onde elas deveriam estar bilhões de anos atrás. Claro, não é perfeito. Cada passo para trás no tempo aumenta as incertezas e não se pode voltar até o Big Bang. Mas funciona surpreendentemente bem. Funciona o suficiente para revelar padrões gigantescos. E foi usando este método que Brent Tully e seus colaboradores criaram catálogos chamados Cosmic Flows, fluxos cósmicos, mapas em constante atualização que registram dezenas de milhares de galáxias ao redor da Via Láctea, não apenas onde elas estão hoje, mas onde estavam há bilhões de anos. Isso permite reconstruir movimentos através do tempo cósmico e, mais ainda, permite prever para onde tudo se dirige, incluindo nós. E é através desta combinação poderosa, observações intensas, medições cuidadosas e bolas de cristal matemáticas inteligentes, que finalmente conseguimos vislumbrar a forma e a influência do grande atrator e, talvez pela primeira vez, entender qual é o nosso verdadeiro destino final no universo. A expansão do universo nos dá uma vantagem extraordinária. Ela nos permite construir um referencial preferencial, um pano de fundo cósmico contra o qual podemos julgar todo movimento. Ou seja, podemos medir o seu movimento, o meu, o da Via Láctea em relação ao fluxo geral da expansão. Os astrónomos até tentaram fazer isso criando mapas detalhados de velocidades de galáxias próximas, mas é um trabalho absurdamente difícil, cheio de incertezas, propenso a erros. É como tentar mapear uma corrente oceânica, observando apenas algumas folhas flutuando na superfície. Mas, felizmente, o próprio universo nos deu um presente, um referencial cosmológico perfeito. E a confirmação definitiva do grande atrator não veio de mapas locais, mas da fonte final de luz de todo o cosmos, a famosa radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Essa radiação nasceu quando o universo tinha apenas 380 mil anos de idade. Naquela época, tudo era um plasma quente e denso. Mas então o universo esfriou o suficiente para que os elétrons e os prótons se combinassem, formando átomos neutros. Quando isso aconteceu, a luz pôde viajar livremente. O cosmos se inundou de radiação, uma luz ancestral, um eco do Big Bang. E essa radiação tem duas propriedades quase mágicas. Primeiro, está literalmente em todas as partes. Cada centímetro cúbico do universo participou da criação dessa radiação. E esse evento foi rápido em escala cósmica, durou apenas uns 10 mil anos. O resultado é que a radiação cósmica é responsável pela maioria dos fótons existentes no universo. Ela preenche o céu em todas as direções. Vá onde for, você sempre verá esse brilho primordial. Segundo, essa radiação é quase perfeitamente uniforme. As variações de temperatura são minúsculas, em torno de uma parte em 1 milhão. Isso é um reflexo da homogeneidade quase pura do universo recém-nascido. Ou seja, estamos rodeados por uma radiação suave, criada em um único instante do passado remoto. Um verdadeiro instantâneo congelado do referencial cosmológico. E aqui vem o detalhe crucial. Qualquer movimento em relação a este referencial distorce nossa visão da radiação cósmica. Se nos movemos em sua direção, ela parece ligeiramente mais quente por um efeito de blue shift. Na direção oposta, parece mais fria por um efeito de red shift. E é exatamente isso que observamos. Essa radiação é cerca de 0,0035 graus mais quente na direção da constelação de Leão, e a mesma quantidade mais fria na direção oposta em Aquário. Essa diferença recebe o nome de dipolo, e só existe uma explicação possível. Estamos nos movendo em relação à radiação cósmica. Estamos em movimento em relação ao referencial cosmológico. Para gerar esse desvio observado, nossa velocidade precisa ser de aproximadamente 600 km por segundo. Isso é mais de 2 milhões de quilômetros por hora. Claro, parte disso vem do movimento do Sol ao redor do centro da Via Láctea. Outra parte vem da trajetória ineludível em direção a Andrômeda. Mas mesmo depois de subtrair tudo isso, ainda sobra um resíduo, cerca de 300 km por segundo. E a direção desse movimento restante, após levar em conta
A órbita solar e o caminho da fusão galáctica aponta exatamente para o mesmo lugar, para o mesmo mistério, para o mesmo ponto invisível no céu, o grande atrator. E isso nos mostra algo profundo. As grandes estruturas do universo foram construídas durante bilhões de anos de movimento incessante. A Via Láctea começou pequena, apenas alguns milhares de estrelas agrupadas na escuridão, mas nasceu em movimento e através de sucessivas fusões, colisões e crescimento gravitacional, tornou-se o que é hoje. E essa história se repetiu trilhões de vezes em todo o universo visível, galáxia após galáxia, estrutura após estrutura. É o que chamamos de formação hierárquica. O universo foi construído como uma gigantesca obra-prima de Lego, peça por peça, atraída pela gravidade ao longo do tempo cósmico. E existe uma hierarquia de estruturas, galáxias, grupos de galáxias, aglomerados, superaglomerados. E junto com essa hierarquia de matéria, vem também uma hierarquia de movimento. Nada está parado, tudo cai em direção a algo maior. As próprias galáxias já são o resultado de inúmeras fusões no passado. A Via Láctea não nasceu pronta. É uma colcha de retalhos cósmica montada durante bilhões de anos. Mas nem as galáxias estão sozinhas. Elas vivem em famílias. Nós fazemos parte do chamado Grupo Local, uma pequena vizinhança galáctica que contém a Via Láctea, Andrômeda, a galáxia do Triângulo e dezenas de galáxias anãs menores que orbitam como satélites. E este grupo ainda está em processo de colapso e fusão. Quando a Via Láctea e Andrômeda finalmente se encontrarem, isso não será o fim. Cerca de 100 bilhões de anos depois, os outros membros do grupo local também acabarão colapsando e se unindo, formando uma única mega-galáxia colossal, uma espécie de última galáxia da vizinhança. Mas a coisa não termina aí, porque grupos inteiros também se movem. O grupo local está viajando através do universo, caindo em direção a um centro gravitacional ainda maior, os aglomerados de galáxias. O aglomerado mais próximo de nós é o aglomerado de Virgem, um verdadeiro monstro cósmico, lar de milhares de galáxias e atraindo dezenas de milhares mais para si. Assim, além do movimento ineludível em direção a Andrômeda, como grupo, também estamos caindo lentamente em direção à Virgem. É como estar em um barco que não só se dirige a outro barco, mas é arrastado por um enorme redemoinho ainda mais distante. Este processo começou nos primeiros momentos após o Big Bang, mas só se intensificou bilhões de anos depois. À medida que aglomerados como Virgem cresciam, sua gravidade aumentava, e quanto maior era a gravidade, mais matéria eles atraíam. E quanta mais matéria, maior se tornava sua massa. Um ciclo de crescimento inevitável. E aqui chega um ponto crucial. O crescimento gravitacional não para na escala dos aglomerados. Os aglomerados são as maiores estruturas gravitacionalmente ligadas do universo. Já são gigantes completos, famintos por mais matéria. Mas, mesmo eles, participam de algo ainda maior, um nível superior, a construção dos superaglomerados. Superaglomerado sempre foi um termo um pouco nebuloso em astronomia, uma definição frouxa que geralmente significa qualquer estrutura que pareça coerente em escalas maiores que um aglomerado. Já em 1863, os astrônomos William e John Herschel notaram um excesso de nebulosas que mais tarde descobriríamos que eram galáxias na direção de Virgem. Na década de 1950, o astrônomo Gerard de Vaucouleurs identificou esse excesso como uma estrutura real, chamando-a de supergaláxia local, mais tarde conhecida como superaglomerado local. Mas existe um problema. Os superaglomerados ainda não estão totalmente formados. Não têm fronteiras claras
não têm paredes definidas, são como continentes em formação no oceano cósmico. Por isso, durante muito tempo, os astrônomos acreditaram que o aglomerado de Virgem era o coração do nosso superaglomerado local, também chamado de forma pouco criativa, superaglomerado de Virgem, uma coleção aproximada de uns 100 grupos e aglomerados que abrangem mais de 100 milhões de anos-luz. Mas então, em 2014, tudo mudou. Brent Tully, o mesmo astrônomo que identificou os primeiros indícios do grande atrator, junto com seus colaboradores Helene Courtois, Yehuda Hoffman e Daniel Pomared, propôs uma nova definição de superaglomerado, e essa definição foi revolucionária porque não se baseava no tamanho, mas no movimento. Eles usaram a técnica matemática de reconstrução de Monge-Ampère Kantorovich e, com isso, transformaram levantamentos de galáxias que antes eram apenas fotografias estáticas do universo em algo vivo, como se o cosmos finalmente ganhasse flechas de direção. Eles puderam ver de onde vieram essas dezenas de milhares de galáxias e, mais importante, para onde vão. E foi justamente o movimento dessas galáxias, como rios gravitacionais convergindo, o que revelou a verdadeira extensão do nosso superaglomerado local. Os astrônomos descobriram algo surpreendente. Aquilo que por décadas acreditávamos ser nosso superaglomerado era apenas um ramo, uma única parte de uma estrutura muito maior. Na verdade, existiam 4 grandes braços gravitacionais, todos conectados em uma entidade colossal. Tully e seus colaboradores deram a essa estrutura um nome havaiano belíssimo, Laniakea, uma palavra que pode ser traduzida como céu imenso ou céus abertos. E, sinceramente, nunca houve um nome mais apropriado. A Via Láctea pertence ao grupo local porque todos estamos caindo em direção a um centro comum. Um dia, esse centro se converterá em uma única galáxia gigantesca. O grupo local pertence ao braço de Virgem porque estamos sendo arrastados para o aglomerado de Virgem. E o braço de Virgem pertence a Laniakea porque todos nós, junto com dezenas de milhares de outras galáxias, nos dirigimos para o centro de Laniakea. É como uma série de rios gravitacionais. Pequenos fluxos se juntam, formam correntes maiores, até convergirem em um único destino final. No total, são umas 100 mil galáxias espalhadas por mais de 500 milhões de anos-luz. 4 grandes braços separados, cada um tão enorme que poderia ser considerado um superaglomerado por si só. Mas todos unidos pelo mesmo destino, todos descendo em direção ao mesmo coração gravitacional, o centro pulsante de Laniakea, o ponto focal de um processo de construção cósmica que começou há bilhões de anos e que levará centenas de bilhões de anos para terminar. O centro de tudo, o destino final, o grande atrator. Mas nosso retrato do grande atrator sempre foi nebuloso, porque ele está escondido dentro da temida zona de evitação, a região do céu obscurecida pela poeira e pelo gás da nossa própria galáxia. É como tentar ver uma montanha gigante com uma tempestade de areia bloqueando o horizonte. Mesmo assim, nem toda a luz é bloqueada. Alguns comprimentos de onda conseguem atravessar esse véu, e os levantamentos realizados em rádio, infravermelho e raios X nos deram vislumbres do que existe do outro lado. E o que encontraram foi impressionante. Pelo que podemos deduzir, o coração de Laniakea, o ponto focal dessa migração colossal de 100 mil galáxias, incluindo a Via Láctea, é o chamado aglomerado de Norma. Ele recebe esse nome pela constelação através da qual devemos olhar para vê-lo. Norma é várias vezes maior que um aglomerado típico e está a uns 220 milhões de anos-luz de distância.
Isso significa que, mesmo viajando a mais de 100 km por segundo, nossa travessia até lá duraria mais de 100 bilhões de anos. Norma começou como qualquer outro aglomerado, crescendo através de fusões, colisões e atração gravitacional implacável. Mas teve sorte cósmica. Acabou situado no fundo de um poço gravitacional gigantesco, o ponto singular de atração para toda esta região local do universo. Com o tempo, Norma continuará crescendo, engolindo mais e mais matéria. Mas então, os levantamentos recentes trouxeram uma reviravolta inesperada. Usando novamente a reconstrução matemática de Monge-Ampère Kantorovich, os astrônomos notaram algo desconcertante. Nosso movimento em direção ao grande atrator não é o fim da história, porque mesmo considerando a matéria escura, Norma parece pequena. Sua gravidade não é suficiente para explicar totalmente a velocidade com que estamos sendo arrastados. Em outras palavras, o grande atrator não era tão grande quanto parecia. Isso sugere algo ainda mais inquietante. Existe uma fonte adicional de atração ainda mais distante, além de Norma, porque Norma também está se movendo, como se ele próprio estivesse sendo arrastado por algo maior, uma entidade colossal situada a mais de 650 milhões de anos-luz de distância. Essa estrutura foi percebida pela primeira vez em 1930 por Harlow Shapley, em Harvard. Naquela época, ele só pôde ver uma nebulosidade distante, um borrão, um excesso estranho de galáxias. Mas hoje sabemos o que aquilo era: outro superaglomerado, o vizinho mais próximo de Laniakea. E pelo que parece, um superaglomerado ainda maior que o nosso. A massa colossal do superaglomerado de Shapley é tão absurda que sua influência gravitacional se estende por centenas de milhões de anos-luz. Ela afeta galáxias, grupos e aglomerados inteiros, como uma presença invisível, deformando o espaço ao seu redor. Se dessemos tempo suficiente ao universo, bilhões e bilhões de anos, e se este movimento continuasse sem interrupção, Laniakea acabaria colapsando. Ela se converteria em um único objeto compacto, uma versão ainda mais gigantesca do aglomerado de Norma que hoje está em seu coração. E então, esse núcleo final de Laniakea começaria sua própria jornada em direção a um objeto similar no centro do superaglomerado de Shapley, ou seja, as estruturas que hoje parecem o topo da hierarquia ainda estão caindo em direção a algo maior. Em 2008, o astrônomo Alexander Kashlinsky estava analisando um sinal sutil escondido no fundo cósmico de micro-ondas, um efeito conhecido como efeito cinemático Sunyaev-Zeldovich. Basicamente, quando a luz da radiação cósmica de fundo atravessa um aglomerado de galáxias em seu caminho até nós, ela sofre uma pequena marca, uma distorção quase imperceptível, como uma sombra microscópica no brilho primordial do universo. Ao comparar esse sinal em diferentes regiões do céu, Kashlinsky encontrou algo surpreendente. Parecia existir um fluxo gigantesco de aglomerados, todos se movendo na mesma direção, entre as constelações de Centauro e Vela. Um movimento coerente, um empurrão cósmico coletivo. Ele o chamou de fluxo escuro. E os números eram assustadores. O fluxo escuro parecia atingir velocidades entre 600 e 1000 km por segundo, mais rápido que nosso próprio movimento em direção ao grande atrator. E o mais bizarro, esse fluxo parecia envolver uma porção significativa dos aglomerados do universo observável. O problema é que as diferenças de densidade no universo simplesmente não são grandes o suficiente para explicar isso. Não existe matéria acumulada em nenhum lugar capaz de atrair tudo de forma tão coordenada.
era um quebra-cabeça desconcertante. Em 2013, análises realizadas com o satélite Planck da Agência Espacial Europeia não encontraram evidências claras desse fluxo escuro. O debate continua até hoje. É real ou foi um artefato estatístico? Ainda não sabemos. Mas o simples fato de essa possibilidade existir já mostra o quão pouco entendemos das maiores escalas do cosmos. E embora o fluxo escuro não exista, o universo ainda carrega marcas profundas do passado. Porque quando o cosmos tinha apenas umas centenas de milhares de anos, era mais de 1 milhão de vezes menor que hoje. Tudo estava comprimido em um plasma quente e denso. E como qualquer plasma, vibrava. Ondas sonoras atravessavam o universo primordial. As densidades subiam e desciam. A pressão empurrava a matéria de volta. Era como um oceano fervente de energia reverberando. Essas ondas têm um nome: oscilações acústicas de baryons. Quando o universo esfriou e deixou de ser plasma, tornando-se um gás neutro, essas oscilações se congelaram como ondas paralisadas no tempo, presas exatamente no estado em que estavam quando a luz foi liberada. E permaneceram lá como pequenas flutuações de densidade, camadas concêntricas ligeiramente mais densas que seus arredores. Com o passar de centenas de milhões de anos, essas regiões acumularam mais matéria, formaram mais galáxias, mais aglomerados. E hoje, os cosmólogos podem mapear essas marcas em levantamentos gigantescos do universo. Elas são uma ferramenta preciosa para testar modelos cosmológicos, uma espécie de fóssil acústico do Big Bang. E então, em 2023, Brent Tully, Cullen Howlett e Daniel Pomared descobriram algo ainda mais impressionante. Muitos aglomerados, muralhas e estruturas próximas parecem organizados na forma de uma concha colossal, uma casca gigante no espaço. O raio dessa estrutura é de mais de 400 milhões de anos-luz. Inclui monstros cósmicos como a Grande Muralha de Sloan, a Grande Muralha CFA, o Complexo de Hércules, tudo centrado no superaglomerado de Bootes, entidades enormes por direito próprio. Tully e seus colaboradores acreditam que essa concha poderia ser uma única oscilação acústica de baryons, um eco fossilizado do plasma primordial, ainda reverberando hoje, bilhões de anos depois. E eles lhe deram um nome maravilhoso, Ho-Leilana, uma palavra do canto de criação havaiano Cumulipo, que significa sussurros do despertar. Um nome perfeito porque é exatamente isso, um sussurro antigo, um eco do universo bebê, ainda visível no cosmos adulto. E, finalmente, as reverberações de eras passadas não são as únicas forças em jogo no universo profundo. Somos constantemente arrastados pela gravidade, atraídos em todas as direções por forças gigantescas, pela gravidade de Andrômeda, pela gravidade do aglomerado de Virgem, pela gravidade do Grande Atrator, pelo peso monstruoso do superaglomerado de Shapley e até pelas estruturas ancestrais como Ho-Leilana. É como se estivéssemos presos em uma rede de correntes invisíveis. O cosmos inteiro parece uma dança ineludível em direção a centros de atração cada vez maiores. Mas do outro lado dessa história, além dos puxões, existem empurrões, fontes não de atração, mas de repulsão. E esta é uma das ideias mais contraintuitivas da cosmologia moderna. Mesmo quando somamos todas as fontes conhecidas de massa no universo observável, todas as galáxias, aglomerados e superaglomerados que podemos mapear, ainda não conseguimos explicar completamente o movimento da Via Láctea. Parece haver algo mais, algo do outro lado do céu, oposto ao superaglomerado de Shapley, algo que ainda não vemos bem. Não é uma montanha gravitacional, mas um abismo, um grande vazio, uma vastidão de nada, uma região tão pouco povoada de matéria
que chega a ser quase um buraco no tecido do cosmos, um dos enormes vazios que dominam o volume do universo. Os astrônomos deram a este lugar o nome de repulsor do polo, e ainda não sabemos exatamente sua forma, seu tamanho, suas dimensões reais. Tudo o que sabemos é que ele parece participar ativamente dos grandes movimentos cósmicos. E aqui está o ponto mais importante. Esses vazios não são apenas regiões sem matéria, não são apenas ausência. Eles empurram, porque apesar de estarem vazios, estão cheios até a borda de algo muito mais estranho: energia escura. Os vazios funcionam quase como bolhas de repulsão cósmica. Eles empurram as galáxias em suas bordas para fora, como se o universo estivesse soprando a matéria para fora dessas regiões. E, eventualmente, a repulsão dos vazios desenrolará o relógio cósmico, disparará a rede cósmica e nos impedirá de alcançar o grande atrator. Talvez esta tenha sido a única vez que Einstein não confiou em suas próprias matemáticas. No início de sua carreira, Einstein era praticamente uma força da natureza. Seus saltos de imaginação mudaram tudo. Em um único ano, conhecido como o Annus Mirabilis, Ano Milagroso, ele criou a relatividade especial, revelou princípios fundamentais da mecânica quântica e demonstrou de forma definitiva a existência dos átomos. Um gênio em estado puro. Mas em 1917, Einstein tropeçou consigo mesmo. Ele acabara de desenvolver a relatividade geral e então pensou: se isso descreve a gravidade, por que não descrever o universo inteiro? Afinal, em escalas cósmicas, a gravidade é a força dominante. As equações deveriam ser capazes de explicar a evolução do cosmos. Mas, quando Einstein aplicou suas equações ao universo, ficou impactado. Elas previam naturalmente um universo dinâmico, um universo que nunca poderia estar parado. Ou tudo colapsaria junto, ou tudo se expandiria. O cosmos estava condenado ao movimento. Isso ia contra a sabedoria convencional da época. No início do século XX, muitos acreditavam que o universo era eterno, fixo e estático. Os planetas se moviam, as estrelas tinham seus pequenos deslocamentos, mas o universo em grande escala, imóvel para sempre. Einstein hesitou. Por alguma razão, não quis perturbar essa ordem estabelecida. Assim, encontrou uma saída matemática. Introduziu um termo extra nas equações: a constante cosmológica. Um número que podia inserir sem quebrar a teoria. No sistema solar não mudava nada, mas em escalas gigantescas agiria como uma força estabilizadora, um tipo de antigravidade suave, um truque matemático para manter o universo. E então um dos grandes astrofísicos soviéticos, Yakov Zeldovich, percebeu algo profundo. A constante cosmológica não era apenas um truque matemático. Podia ser interpretada como algo real, a energia do vácuo do espaço-tempo, duas formas diferentes de expressar o mesmo conceito fundamental. O próprio vácuo poderia ter energia, o nada poderia pesar. Mas foi em 1998 que chegou o verdadeiro choque. Astrônomos observaram supernovas distantes e notaram algo improvável. A expansão do universo não estava desacelerando. Na verdade, estava acelerando. O universo não só crescia cada vez mais rápido. E o culpado mais provável era a energia do vácuo, a constante cosmológica, o maior erro de Einstein. De repente, em questão de semanas, os cosmólogos de todo o mundo tiraram o pó dos livros antigos e perceberam que aquele pequeno termo inocente nas equações podia estar governando o destino final do cosmos, talvez até mesmo destruindo-o. Pense na grandiosidade do que foi construído. O grupo local, o aglomerado de Virgem, o superaglomerado de Laniakea. Tudo isso foi se montando átomo por átomo, galáxia por galáxia.
durante bilhões de anos de movimento lento e paciente. Enquanto o resto do universo se expandia com o fluxo de Hubble, essas estruturas locais sempre deveriam ter permanecido unidas. As galáxias de Laniakea sempre deveriam ter podido chamar este lugar de lar, até que a energia escura inclinou a balança. Há uns 5 bilhões de anos, algo mudou. A expansão do universo diluiu tanto a matéria que uma nova força pôde emergir triunfante. Ela sempre esteve ali, escondida nas sombras, parte do próprio tecido do espaço-tempo, mas era fraca. Assim, ficou em segundo plano, deixando que a radiação e a matéria dominassem a evolução cósmica, até que seu momento finalmente chegou. A verdade é simples. Não sabemos o que é a energia escura. Não temos ideia. Só sabemos o que ela está fazendo. Está acelerando a expansão do universo, e sua influência só aumenta. À medida que o universo se expande, a matéria se dispersa cada vez mais, as galáxias se afastam, a densidade do cosmos cai. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma expansão cria mais energia escura. Isso é o mais estranho. O universo se torna maior e, com isso, o vácuo aumenta. E o vácuo parece gerar ainda mais energia escura. É um círculo vicioso. Por exemplo, imagine uma caixa completamente vazia, sem matéria, sem radiação, apenas o vácuo. Você pensaria que não há nada ali, mas a mecânica quântica diz o contrário. O vácuo está vivo. É um mar borbulhante de partículas que surgem e desaparecem, vibrando constantemente dentro e fora da existência. O nada não é nada, tem energia. A energia escura parece ser justamente uma manifestação dessa energia do vácuo. Quanto mais o universo se expande, mais espaço vazio existe, mais vácuo e, portanto, mais energia escura. Há 5 bilhões de anos foi o ponto de inflexão, o momento em que a densidade da matéria caiu abaixo da densidade da energia escura. E desde então, só piorou. Hoje a energia escura representa cerca de 70% de todo o conteúdo do universo. No futuro, será 90%, depois 99%, depois ainda mais, acumulando-se sobre si mesma em um ciclo que parece não ter fim. A expansão acelera, e essa aceleração gera ainda mais energia escura, que acelera ainda mais, um processo sem sinais de desaceleração. E já começou seu trabalho silencioso de desconstrução. Primeiro, nos vazios. Os vazios cósmicos são, por definição, regiões quase completamente desprovidas de matéria. Lá você encontra apenas o ocasional filamento fino de gás ionizado, uma galáxia anã solitária e um oceano esmagador de nada. Mas é justamente por serem tão vazios que são os lugares onde a energia escura reina absoluta. São praticamente vazio puro, e isso significa que estão cheios daquilo que mais domina o cosmos: energia escura. Impulsionados por esta força sombria, os vazios se expandem e se expandem rápido. A verdade é que os vazios são os lugares exatos onde a expansão acelerada do universo, mas os superaglomerados não. Laniakea, Shapley e todas as milhões de outras estruturas que formam a espinha dorsal da rede cósmica não conseguirão manter sua coesão. É tarde demais. Não tiveram tempo de colapsar e se unir antes que a energia escura começasse sua labor, há 5 bilhões de anos. E então chega a conclusão mais cruel: nunca completaremos nossa viagem. A Via Láctea seguirá seu curso trágico em direção à fusão com Andrômeda, mas o grupo local nunca alcançará o aglomerado de Virgem, muito menos o grande atrator, muito menos o que há além. Dentro de bilhões de anos, nosso movimento em direção ao grande atrator diminuirá, parará e, eventualmente, se inverterá. Ao longo de centenas de bilhões de anos, veremos como as galáxias distantes escurecem,
desaparecem, até deslizarem para além do nosso horizonte cosmológico, engolidas pela expansão acelerada, levadas para sempre. Após tempo suficiente, trilhões de anos a partir de agora, a megagaláxia, que um dia foi o grupo local, estará completamente isolada, à deriva em um mar de nada. Todas as outras galáxias terão fugido, mas mesmo assim, o movimento não cessará. Dentro desta galáxia solitária, as interações gravitacionais espalharão estrelas ao acaso. Algumas escaparão do abraço gravitacional e também serão capturadas pela expansão acelerada, atiradas para longe, como se nunca tivessem existido. Uma a uma, estrela por estrela, nossa galáxia irá se apagando. E o mesmo destino se aplicará a tudo. Dentro de centenas de trilhões de anos, cada corpo individual, os restos mortais de estrelas, planetas congelados, rochas vagando na escuridão, estará completamente isolado, separado de todo o resto por abismos de expansão mais rápida que a luz. O universo se converterá em um arquipélago de solidão absoluta. E então, quando não houver mais referenciais externos, quando não houver mais estrelas para medir o movimento, nem fluxos de Hubble para comparar, nem grandes atratores, nem grandes repulsores, apenas o tênue banho antigo da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, fazendo companhia ao vazio. O universo, ou o que restar dele, finalmente chegará ao repouso. Gostou desta viagem? Quer continuar explorando ainda mais os mistérios do cosmos conosco? Na descrição, você encontrará 2 e-books exclusivos que preparamos especialmente para quem quer se aprofundar neste tema fascinante. O Guia Definitivo do Sistema Solar, um material repleto de imagens impressionantes e curiosidades sobre nossos planetas vizinhos, suas luas, o Sol e, claro, a Terra. Um conteúdo visualmente rico e de fácil compreensão, perfeito para quem quer entender a fundo nosso canto do universo. Também temos, se você está dando seus primeiros passos no estudo do universo, este e-book é perfeito para você. Nele abordamos desde os fundamentos da astronomia até estrelas, constelações, galáxias e eventos astronômicos que têm fascinado a humanidade durante séculos. Os links para adquirir ambos os e-books estão na descrição e no comentário fixado deste vídeo. E claro, se gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe-nos um comentário contando o que achou ou que tema gostaria de ver por aqui. Por hoje é tudo. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.